Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui à nossa série de vídeos, onde vai mostrar que a gente vai criar sistemas, né? Nós vamos basear nesse aqui para pegar começar, né? Pegar algumas ideias desse sistema aqui, e aí a continuidade vai sendo, é, vai sendo através dos comentários de vocês. E para dar essas aulas, nós vamos instalar o banco de dados, e neste caso eu já removi aqui o banco de dados do meu computador, porque eu vou mostrar exatamente sempre do zero de como criar, configurar, né? Baixar, instalar, configurar, criar, enfim, como a gente fazer o uso. Então assim, agora eu já não consigo abrir mais meu sistema, porque já não existe mais o banco de dados. Então ele dá a mensagem aqui, né, de erro de conexão com o banco de dados. Então nós não temos mais o banco de dados aqui, tá bom? Então a ideia é, aqui é a mensagem de erro, né? Ele diz: seu banco de dados apresentou um erro. Este problema pode ser causado por diversos problemas. Isso aqui é uma frase que eu coloco lá, né? A partir daqui desses dois pontos é a mensagem do sistema, tá? Então esse texto aqui para cima eu que escrevo, e aqui eu peço para o sistema dar um erro para ajudar quem está programando, né? O caso administrador do sistema, que é o programador, a resolver esse problema. Vou dar um OK aqui e vou até fechar isso aqui, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A ideia aqui é a gente fazer a parte elementar, tá? A gente criar assim dos zeros básicos para a gente poder ir avançando e se sentindo à vontade, como eu falei no vídeo anterior, tá bom? Então para isso eu já removi tudo. Bom, eu preciso que vocês tenham o Visual Studio 2019, pode ser o 2022 sem problema nenhum. Para isso, no vídeo eu tenho aqui, por exemplo, no portal aqui do curso, eu tenho o curso do iniciante ao profissional, deixa eu olhar aqui na playlist, que ele vai mostrar como baixar, né? Deixa eu tá mudo aqui já. Ele vai mostrar como preparar todo o ambiente. Então, deixa eu dar uma pausa nisso aqui. Então, o que acontece? Ele tem aqui como, né, preparar o ambiente, instalação de Visual Studio. Não preciso mostrar, é só chegar nesse vídeo. E a ideia é que tenham assistido essa playlist, né? Porque aqui mostra, como eu disse na aula anterior. Se você não ouviu a aula anterior, assistiu o vídeo anterior, volte lá e assista o primeiro vídeo dessa série, que mostra explicando o que a gente vai fazer completamente, tá? E explica até, por exemplo, como tem aqui, ó, profissional desenvolvedor full tech, né? Uma propaganda aqui, vamos, só para a gente não deixar passar isso em branco. Vocês vão ser bombardeados por diversas informações, principalmente desse tipo de programa, propaganda querendo te vender produtos. É muito interessante um dia a gente conseguir ser um full stack, né? E aí você pode até digitar aqui o que é ser um full stack. Aqui nós vamos fazer exatamente o que é ser full stack. Porque full stack ele vai ser a junção de um back-end e um front-end. Se vocês não tiveram a oportunidade ainda de estudar o que é um back-end, assim, na verdade, não, saber o que é um back-end e um front-end, a junção desses dois vai fazer um full stack, né? E às vezes eu vou conversar muito com vocês para quem ainda não está inteirado nesse universo de informações, não se preocupar, porque a gente às vezes fica se sentindo impotente, incapaz, porque a toda hora a gente está vendo falar em Angular, em full stack, em nuvem, em AWS, e um monte de coisa. A gente fala assim: nossa, e eu tenho que aprender isso. Não, calma, esse curso aqui vai lhe dar um caminho para tudo isso, tá bom? Então o que acontece? O back-end é aquela pessoa que faz o que? Deixa eu minimizar aqui. A pessoa que faz isso, ó, digita esses códigos, tá bom? E o que é um front-end? O front-end, por exemplo, é a pessoa que faz esse layout aqui, ó, tá? Todo esse layout, quer dizer, o sistema, para na aula anterior que eu consegui abrir o sistema, a gente viu o front-end, a frente do sistema, o layout, o design, né? E, e o back-end é quem digita os códigos por trás daquilo ali, tá bom? Então, e o full stack é quem faz os dois, e a ideia aqui é ser full stack, tá? Tem um profissional só o back-end, tem um profissional só o front-end, e tem um profissional daquilo que a gente vai fazer agora, que é o banco de dados, tá bom? Então é o seguinte, eu recomendo para vocês, como um dever de casa, vocês ainda que não viram, chega na internet e bota lá banco de dados e lê e estuda, assista um vídeo, estuda o que é um banco de dados, tá bom? Vou deixar baixando aqui o banco de dados que vamos precisar, e vamos, por exemplo, conversar um pouco sobre o banco de dados, tá bom? Então, o banco de dados que vamos usar aqui, vamos colocar assim, ó, XAMPP, tá?
O meu computador ele é 64 bits e esse sistema operacional é o Windows 8, tá? Então eu estou usando o Windows 8 com o Visual Studio 2019, tá? E não vai ter problema nenhum para quem tem o Windows 10, o Windows 11 e o Visual Studio 2022, não tem problema nenhum. Como é que eu vejo isso? Bom, você pode chegar aqui numa pasta do seu computador, chegar aqui no meu computador com o botão direito e verificar as informações aqui, ó. Aqui, qual é a plataforma do meu sistema operacional? Aqui, ó. Tipo de sistema operacional 64 bits. Então isso serve para quando, que é o Windows 8, tá vendo? Serve para quando a gente for baixar aqui, por exemplo, qualquer coisa, saber qual é a plataforma. Então eu vou botar Zamp aqui, ó. Ele vai me trazer aqui exatamente nesse site aqui, ó, apachefiles.org, tá bom? Então, ok. Clica aqui, eu podia clicar em download, mas eu vou clicar aqui e aqui eu peço para baixar. Aqui ele já identificou qual é o meu sistema operacional, que é o Windows, né? Aqui, ó. Se você tem Linux ou Mac, vocês vão baixar uma dessas duas opções aqui, mas vamos trabalhar em cima do Windows, tá bom? Eu vou clicar aqui. Aqui é para versões anteriores, mas nesse caso nós vamos baixar a versão atual, tá? E aí o que acontece? O Zamp ele tem um banco de dados, que o Zamp ele não é um banco de dados. E aí eu preciso que vocês vão na internet e pesquisem assim, o que é o Zamp. Aí vai explicar exatamente que o Zamp é o Zamp ele tem o Apache. Quando a gente instalar aqui, vocês vão ver melhor o que eu estou te falando, tá bom? É como eu disse a você, quando a gente vai dando continuidade, vou deixar ele baixando aqui. Então vocês podem ler aqui ou assistir os vídeos, a explicação do que é o Zamp, porque o Zamp ele tem o Apache, tá aqui ó, o Apache, e tem o MySQL. Qual é o banco de dados que nós vamos usar para o nosso sistema, para nossas aulas, tá? Para o nosso aprendizado? MySQL. Então quando você estudar, por exemplo, banco de dados aí, que eu pedi para vocês como dever de casa, tarefa de casa, vocês estudarem sobre banco de dados, vocês vão falar em vários bancos de dados, tá bom? O SQL, o MySQL, o MariaDB, que é o mesmo MySQL. Então estude um pouquinho da história do banco de dados, que seria o banco de dados, tá bom? E o Zamp, na verdade, ele tem o MySQL, mas ele também tem um gerenciador de banco de dados. Assim como eu vou clicar aqui no iniciar e eu tenho aqui, ó, eu uso MySQL e uso também, eu acho que está até na minha área de trabalho, deixa eu ver aqui. Deixa eu minimizar aqui. Eu uso também, não tá. Não é nesse computador que tá. Eu uso o Workbench, tá? Então, só que a gente vai facilitar bastante. Mano, podemos usar o Workbench? Pode, sem problema nenhum. Mas vamos usar o Zamp, tá? É um sistema, ele já vem completo com gerenciamento e com banco de dados MySQL. Qual o banco de dados que nós estamos usando? MySQL, tá bom? Então, vocês vão estudar aí sobre o que é o banco de dados. E vai ver a história do banco de dados, quais bancos de dados que existem, Oracle, qual que é pago, qual que é gratuito. Vão se inteirar, não é que preciso que você decore tudo isso, mas é preciso que vocês vejam para entender, por mais que daqui a pouco eu não consigo nem mais lembrar mais. Eu sei que existe alguma coisa de MySQL, mas tanto a gente usar, por exemplo, o Zamp, MySQL, e o meu aqui já concluiu aqui embaixo, que acontece? Vamos ficar inteirado, né? Nós vamos começar a entender muito mais do MySQL e do Zamp, porque nós vamos estar trabalhando com ele e aí ele acaba até fixando no nosso mundo, né? Então, com o passar do tempo, vamos adicionando, é isso onde eu quero chegar. Com o passar do tempo, vamos adicionando mais tecnologia, mais framework, mais opções e aí vamos aprender gradualmente, tá bom? Bom, o que é preciso entender no Zamp? A instalação dele, ele sempre vai vir aqui, ó, para raiz, tá? Ele vai ficar aqui. Como é com X, ele deve ficar no último aqui, tá bom? E o meu não tem, tá vendo? Então vou lá, vou minimizar isso aqui. Não, vou pro meu download. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Se eu tenho firewall ou não aqui, o antivírus, vocês vão verificar aí se vocês têm ou não. Eu acho que ele não vai ter problema para instalar, tá? Porque é uma coisa até homologada. Vou clicar como executar como administrador, para não ter problema. E caiu, eu não tenho nenhum antivírus, eu tenho um firewall do Windows 8, mas não tenho antivírus. Vou clicar em sim e vou dar uma pausa aqui no momento que eu achar que ele for demorar muito, tá bom? Ou se eu tiver que bater um papo aqui com vocês, aproveito para falar. Mas é isso aí, a instalação muito simples, é só avançar, avançar, avançar. Ele vai instalar na raiz. Nós vamos aprender com esse banco de dados
a trabalhar com o banco de dados completamente. Isso aí tudo mensagem padrão, tá bom? Vamos dar OK. OK, avançar aqui, ó. Vai vir em inglês mesmo, né? Nós vamos instalar aqui. Vamos usar aqui apenas, e ele não permite, acho que ele nem permite remover o Apache, tá vendo? Porque o Apache que vai ser o nosso gerenciador aqui. Nós vamos usar apenas o MySQL, só o MySQL e o Apache. Eu podia remover tudo, mas aqui é o programa que vou abrir para gerenciar o PHP MyAdmin, é como se fosse, digamos assim, o painel de controle do meu banco de dados, tá bom? Então, vou deixar tudo isso marcado, não tem problema nenhum, mas eu vou usar o PHP e o MySQL, sendo que o Apache o XAMPP é o que vai fazer o gerenciamento, tá bom? Então eu vou deixar tudo isso marcado, vou avançar, não mude esse caminho, tá? Por que ele dá essa opção? Porque às vezes você trabalha com raiz, né, com unidades, né, até em rede. Você pode fazer com que o seu banco, mais tarde a gente vai ver isso, e vou colocar em outro HD, numa pasta que é um diretório que a gente cria lá, o mapeamento de rede, para quem já trabalha aqui em rede. Para quem não trabalha, não se preocupe, porque vamos aprender isso aqui na prática, tá? Então por isso que ele dá essa opção de você mudar, mas o ideal mesmo é deixar sempre na raiz, tá bom? Então vamos avançar. Qual é a linguagem? Inglês ou alemão? Bom, eu acho que o inglês é o mais fácil de entender, tá? É preciso saber falar inglês, ser muito bom em matemática para programar? Não, ajuda bastante. Por quê? Porque se a gente for ler aqui mesmo o que tem escrito aqui, né? Vai language, que é o idioma, né? Beleza, ajuda. A XAMPP Control Panel for Windows Support Different Language. Quer dizer assim, que é o XAMPP, né? Que é o controle de painel da janela que suporta diferentes linguagens. Mas quais diferentes linguagens? Só duas. Então assim, ajuda a entender o que está dizendo, mas na hora de programar, a gente vai aprendendo cada palavra, o que ela quer dizer, né? E por isso que o inglês ajuda. Mas eu mesmo não sou fluente em inglês, não consigo conversar em inglês. Eu consigo ler muita coisa, eu consigo entender muita coisa, mas eu não falo inglês. Eu tive a oportunidade de sair conversando em inglês. Eu conheço muitas palavras, já falo algumas coisas, mas ajuda bastante porque eu estou programando e isso me ajuda. Vou avançar. Ele pergunta aqui, né, se deseja aprender mais sobre o XAMPP, né? Eu vou desmarcar porque provavelmente ele vai abrir isso aqui, ó. Então é por isso que é importante ler inglês. Bom, mas se não souber, não tem problema nenhum. Iria abrir isso aqui sem problema. Vou avançar e vou avançar. Agora ele vai demorar um pouquinho, até uns 10 a 20 minutos. Provavelmente eu vou pausar esse vídeo e volto quando ele concluir. Provavelmente aqui ele vai pedir permissão Windows, aquelas permissões que aparece ali embaixo, né, tipo para permitir a porta, permissão do Windows, padrão do Windows. Eu pedi para instalar como administrador, justamente para que ele permita tudo isso. Mas provavelmente, no mínimo 2 vezes aqui, ele vai me pedir. Talvez ele abra minimizado aqui. Às vezes eu já fiz vídeo para mostrar como instala o XAMPP. Ele no vídeo não fica gravado a tela de permissão do Windows. Ele mostra para mim aqui, mas no vídeo não mostrava. Mas provavelmente no seu aí vai mostrar pedindo permissão. Deseja autorizar? Sim, sempre sim, tá bom? Então é isso. Eu vou pausar aqui. No final de tudo, quando vir uma próxima tela pedindo qualquer autorização, eu volto aqui para explicar, tá bom? Então assim, durante a instalação dele, vai lá e pesquisa sobre banco de dados. É uma coisa interessante e faz parte do aprendizado, como eu disse a vocês. Não precisa saber de tudo, decorar na cabeça, mas saber como pesquisar, né? Como buscar informações. Então, enquanto instala aqui, vou dar uma pausa e vocês podem, enquanto vocês estão instalando aí, vocês podem justamente fazer agora uma pesquisa breve sobre os bancos de dados, tá? Bota lá, bancos de dados, assista um videozinho, tem muito vídeo bacana, muita gente boa aí que vai explicar isso aí, beleza? Bom, então beleza, ó. No caso aqui o meu concluiu, né? No final ele deu, o meu não pediu para permitir, não sei se é porque já tinha instalado antes, mas ele já parou aqui nessa mensagem aqui, tá bom? Beleza, é só dar um finish aqui para finalizar. Aqui ele está perguntando se do you want to start the control panel now. É porque ele quer perguntar se você quer abrir agora, né? Quer iniciar. Eu posso desmarcar e finalizar, ou eu posso simplesmente clicar aqui, ó, finish, ele já vai abrir. Ele está perguntando se eu quero abrir o painel de controle, né?
Eu vou clicar aqui, vou minimizar aqui todo o navegador. Cliquei, ele vai iniciar aqui, ó, embaixo, tá bom? Na barra de tarefa, né, perto do relógio. E na maioria das vezes ele vai abrir aqui, ó, tá? Eu acho que o meu vai abrir aqui. Eu estou aguardando aqui para ver se ele vai abrir aqui na tela principal. Bom, se vocês pesquisaram lá sobre banco de dados, vocês viram a diferença entre os bancos de dados, né, que abriu aqui, tá bom? Esse aqui é o painel de controle. Eu vou explicar também como está abrindo isso aqui sem ser pelo iniciar, diretamente pelas pastas, né? Ele cria um atalho aqui também, enfim. E vamos aprender a configurar isso aqui, tá bom? Olha que nós não vamos nem trabalhar agora com o banco de dados, nós vamos só montar o sistema para usar o banco de dados. Vocês deviam ter visto mais explicações, né, sobre o banco de dados e por que eu optei pelo XAMPP, né? Porque ele é muito simples de instalar e ele já vem com o usuário e a senha padrão, que é o usuário é o root e a senha é em branco. Claro que alguns por exemplo, provedores, alguns é, servidores que nós podemos colocar online para ser acessado, que é chamado nas nuvens, ele não permite, por exemplo, o usuário root e tampouco senha em branco. Mas também, quando for necessidade disso, eu vou estar explicando aqui como está mudando o nome de usuário, como está mudando senha, né? Assim como nós vamos aprender aqui a criar o nosso próprio banco de dados e tá criando nossas tabelas. Não se preocupe se você é daqueles que ainda nunca viu o banco de dados, não conhece, não sabe para onde vai. Beleza, esse vídeo é para você. Nós vamos aprender aqui passo a passo. E por isso que eu escolhi o XAMPP, porque a gente tem como criar visualmente, manualmente. Vai ter gente que vai olhar aqui e vai dizer, não, mas se eu fizer um script, ou seja, um comando, um código, executar, ele vai criar aquilo que você criou digitando, por exemplo, né, passo a passo com as telas. Mas a ideia aqui é mostrar exatamente o passo a passo, porque assim, a ideia aqui não é saber dominar banco de dados, a ideia é trabalhar com banco de dados, até porque numa empresa, por exemplo, você vai ter um especialista em banco de dados. Mas assim, se você souber tudo de C Sharp, por exemplo, de criar o sistema, e o pessoal lá do banco de dados lhe passar o banco de dados. Então, o banco de dados é esse. Bom, seria ideal que você vai ter que atrelar. Então, você vai estar sabendo o que está vindo de lá. Aí ele pode te dar só um script, por exemplo, né? Ele pode te dar só um backup. Mas assim, se você fazer a sua integração por completo, ou seja, desde a sua criação de banco de dados à sua aplicação, então você sabe como sua aplicação está se conversando com o banco de dados. Isso vai lhe deixar confortável para pegar um banco de dados pronto, seja ele qual for, e integrar na sua aplicação. Não se preocupe, porque a ideia aqui é ver passo a passo esses processos, ok? Então vamos dar continuidade. Bom, o que nós temos aqui? Painel de controle, né? Eu posso fechar esse painel de controle aqui, tá? Porque o banco de dados já está instalado. Como é que eu acesso esse banco de dados? Por onde é que eu acesso? Bom, eu posso acessar por ele através do navegador, tá? Eu abrindo aqui o navegador e aqui já podemos fechar, né? Tudo isso aqui. Eu vou fechar tudo isso aqui e vou abrir aqui esse navegador em branco e vou colocar assim, ó, local host, assim mesmo, o jeito que tá aqui, ó, localhost, tá vendo aqui, ó, localhost barra phpMyAdmin. Lembra que na instalação apareceu lá aquele phpMyAdmin? Localhost é seu servidor interno, tá? É seu servidor, é seu computador aqui, ele é um servidor, ele virou um servidor. Quem tornou ele servidor? O Apache. Então, por isso que instalando o XAMPP, nós instalamos o Apache, que vai tornar o seu computador como servidor. Nós instalamos o MySQL, que é o banco de dados, isso vocês já devem ter visto lá nos vídeos que eu pedi para vocês assistirem. E nós instalamos também o phpMyAdmin. O que é o phpMyAdmin? É o gerenciador. Ele aqui, observe que ele não achou nada. Por quê? Ele aqui era para acessar o banco de dados. Por que ele não acessa? E eu, por sinal, eu podia até fazer diferente aqui, mas eu vou mostrar para vocês por aqui. Ó. Porque eu ainda não startei, tá vendo?
Quando você instalar o seu banco de dados e lá na instalação que vocês podem ter visto em outros vídeos, vocês vão ver que isso aqui tem que estar verde, isso aqui tem que estar verde. Eles têm que estar iniciado, ou seja, eles têm que estar aqui, ó, iniciado aqui na sua barra de tarefa. Como é que a gente faz isso? Simplesmente clicando em Start. Se eu não deixar assim, ó, ele não está iniciado, ele não está startado, ele não está iniciado, ele está parado. Se ele está parado, quando eu chego aqui e digito localhost phpMyAdmin, o que vai acontecer? Nada, ele não vai acessar nada. Por sinal, esse localhost é o mesmo que 127.0.0.1, tá bom? Vamos trabalhar desse jeito aqui, se caso vocês virem esses números aqui, ó, tá bom? Então, vamos lá, quando eu der aumento, o que vai acontecer? Nada, ele só vai procurar por exemplo, aqui, ele não achou nada, tá vendo? Porque meu servidor ele não está startado, né? Você vê que o Google até foi fazer uma procura dele e aquele agora não achou nada, tá vendo? Ele está tentando achar. Por quê? Porque o meu amigo aqui, ó, o meu servidor MySQL, ele está simplesmente parado. E o meu servidor, que é o meu computador, ele está parado e o meu banco de dados está parado. O que é que eu vou fazer? Vou iniciar aqui, tá? E observe que o meu, não sei se o seu apareceu agora, mas o meu aqui, ó, tá piscando aqui, ó. Eu vou abrir aqui ele aqui, ó. O meu ficou pedindo aqui, né? Deseja permitir que o programa a seguir faça alterações no seu computador? Vou clicar aqui sim. Não sei se o seu apareceu, mas eu já disse que sim. Aí eu vou voltar aqui, ó. Ficou verde, tá vendo? Ótimo. Se o seu ficar vermelho, significa que a porta que ele está usando, o 80, está sendo usado, tá? E aí seria bom. Mais tarde a gente vai ver isso, porque eu vou poder instalar outro servidor e vamos ver como trabalha, mas não é a ideia agora. Você tem que deixar ele verde. Então você pesquisa como mudar a porta do Apache, tá bom? E vou aqui já ficou stop, tá vendo? Para parar, porque ele já está iniciado em verde. Eu vou clicar em start para o meu MySQL. Ele voltou aqui embaixo e pedir permissão, tá? Então eu vou clicar aqui. Não sei se eu aparecer essa tela do controle de conta do usuário, também pedir permissão. Vou clicar aqui sim. Então agora, vou abrir ele aqui. Agora os dois aqui tem que ficar verde. Os dois, ele vai ter que iniciar verde. Então tá aqui, ó. Beleza? Aqui, e a porta seria 3306. Se eu instalar um outro servidor aqui no meu computador, eu posso usar? Posso usar. Mas eu vou ter que mudar a porta. Então, os seus Apache e o seu MySQL tem que estar, os dois tá verde, tá bom? Agora aqui, observe que aqui atrás, ó, ele já abriu o servidor. Vocês observaram? Eu não pedi nem para atualizar. Ó, o 127 que eu falei para vocês aqui, tá? Ó, esse endereço acerta o seu servidor aqui, ó. Ó o seu servidor. Então, perceberam que quando eu iniciei o servidor aqui, ele já atrás aqui, eu nem pedi para atualizar, ele já atualizou. Então aqui eu posso fechar aqui, óbvio, eu não posso finalizar. Se eu finalizar aqui, ele tem que ficar aqui, ó. Eu posso minimizar ele ou fechar. Se eu fechar ele aqui, ele vai continuar funcionando, tá? Como é que eu abro ele? Eu posso clicar aqui com o botão direito e show que ele exibe, tá vendo? Ride, show ride, ele exibe, que é aqui. Ou eu posso também simplesmente nas minhas pastas, unidade C, olha o Xampp aqui atrás, aqui embaixo, que eu falei para vocês que ele está lá na pasta, na raiz. E aqui, ó, você vai achar aqui, ó, o ícone dele aqui, ó, o Xampp Control, tá? Esse aqui é o mesmo que fica aqui embaixo, então tá aqui, tá bom? Logo depois nós vamos aprender aqui a como mudar a porta, a como mudar o usuário, a como mudar a senha, tá? Mas por enquanto é isso, tá bom? Então, quando você reiniciar o seu computador, ele pode vir fechado. Então, você vai ter que chegar na pasta, por exemplo, aqui, já criar um atalho para lá e abrir ele aqui, tá bom? Porque ele sempre tem que estar aberto aqui, tá? E tem que estar verde. Então, como é que eu faço para ele iniciar já junto com o meu computador? Você pode vir em configurações, agora um detalhe, e clicar aqui, ó, Auto Start, Apache MySQL, tá? E pode dizer aqui, ó, iniciar no painel minimizado, tá? Mas eu vou falar o seguinte para vocês, quando eu salvar aqui, necessariamente ele deu um erro aqui, não tem problema, acesso negado. Por que ele deu esse erro? E se o seu não der erro, mesmo ele permitir, ele pode não voltar iniciado. Eu vou explicar por quê. Eu vou finalizar ele aqui, e os dois estão abertos aqui, tá vendo? Eu vou finalizar ele aqui, vou parar ele aqui. O meu perguntou se eu desejo parar, eu disse que sim. E vou parar ele aqui também, o outro aqui. Ele perguntou aqui também se eu desejo parar, eu disse que sim. Então, tá? Eu tenho até dois abertos aqui. Se eu fechar ele por aqui agora,
tanto esse quanto isso aqui é a mesma coisa, ele vai até dar um erro, não tem problema. Geralmente acontece isso, eu não sei porquê, pelo menos no meu Windows 8 acontece isso, mas ele fecha, tá bom? Fechou, ficou um outro aqui aberto. Dá sempre esse erro, tá vendo? Não tem problema, o importante é que, e aqui daqui a pouco vai parar, isso aqui vai, se ele atualizar ele vai parar, quer ver? Ó, vou atualizar ele aqui, ele não vai achar. Bom, tá vendo? Não achou. Então, beleza. Para você fazer com que esse Apache, o seu servidor, entre junto aqui com o seu computador, você vai fazer o seguinte. Você vai lá na raiz, né? No seu C, vai abrir aqui o XAMPP, vai vir aqui no painel de controle, vai abrir ele como administrador. Se você abrir ele normal, e se você não tiver um usuário administrador, ele não vai permitir que você faça aquelas alterações. Então esse é o pulo do gato, digamos assim. Então você vem aqui, ó, executar como administrador. O meu perguntou aqui, né, se eu desejo permitir abrir e fornecer mudanças, vou dizer que sim. Provavelmente no vídeo vocês não vão estar vendo isso, essa mensagem que vai dar. Observe agora que ele veio um pouco diferente. Como eu abri como administrador, ele vem aqui, ó, isso com vermelho, isso com verde. Então significa aqui que eles estão iniciados. E se eu iniciar aqui agora, ele vai abrir, deixa eu fechar isso aqui. Ele vai funcionar o meu servidor. Só que agora, o que acontece agora? Quando eu vim aqui em configurações e marcar aqui, que é os dois que eu preciso, tá bom? Só o MySQL e o Apache, tá bom? O PHP-MyAdmin é para eu abrir pelo navegador, como fosse um painel de controle. E eu não quero esses outros servidores, eu só quero esses dois. Mas eu já instalei, por isso que eu estou aqui. E agora eu marcar que eu quero que ele venha com o painel minimizado. E quando eu salvar agora, observe que ele não vai dar erro. Por que não vai dar erro? Porque agora eu abri ele como administrador. Então já estamos trabalhando aqui um pouquinho como preparar um ambiente do Apache, né? Do servidor Apache, ou seja, do XAMPP, que o XAMPP, vocês devem ter visto lá, era o AMP, Windows, né? Era a sigla, XAMPP é para todas as plataformas, né? Mas aqui eu posso instalar o AMP ou o XAMPP, tá? Chama de XAMPP, né? Porque é em inglês, XAMPP Control Panel, mas enfim. Abrindo ele como administrador vai estar assim, ó, vocês vão ver, se você desmarcar aqui ele não vai iniciar. Agora eu posso fazer o que? Ele já vai vir iniciado. Quando eu reiniciar o computador, ele vai vir assim, ó, iniciar, tá? Aí você já faz um teste de reiniciar o computador e ver se ele vem. Se ele não vier, você vai ter que abrir a pasta e iniciar ele por aqui. Mas sempre vai dar certo essa opção, tá bom? E provavelmente ele vai até abrir aqui agora, no fundo, eu nem me pedi para atualizar. Mas aqui eles estão iniciados o serviço e está configurado para que eles venham marcado e sempre com esse reiniciar o computador, seu servidor vai estar funcionando, ok? Então beleza, agora eu posso fechar ele aqui sem problema nenhum e o meu aqui no início ainda, eu vou mandar ele atualizar, então ele achou, tá bom? Então, no próximo vídeo iremos mostrar como criar agora o banco de dados. Nesse exato momento nós explicamos aqui, nós vimos aqui como baixar, instalar e fazer uma breve atualização, uma breve configuração que atende a nossa necessidade por enquanto, tá? Nós só baixamos, instalamos e configuramos para que a gente tenha acesso ao banco de dados. Então, seu computador agora ele é um banco de dados. Então, se você tem mais de um computador, por exemplo, ou em outro lugar, você já pode instalar nos todos os computadores que vocês querem, tá bom? Que desejam trabalhar com o sistema que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, próximo vídeo iremos criar agora o nosso banco de dados. Nós vamos criar o chamado banco de dados. Podemos criar quantos bancos de dados nós precisarmos, tá bom? Então no próximo vídeo iremos criar o nosso banco de dados. Até lá!